Deixa eu ver aqui. É isso aí, Marlene. Cobertar o erro não pode, né? É isso aí. Hoje em dia não pode. Não pode exortar, né, Jéssica? É um problema sério. Vamos lá, deixa eu contar pra vocês o sonho que eu tive essa noite. Bem, o sonho que eu tive foi o seguinte. Eu não vou falar o nome das pessoas do sonho, tá? Pra preservar essas pessoas. Mas o sonho é totalmente simbólico, tá bom? Não quer dizer que as pessoas em questão estão fazendo isso, tá? Então vamos lá. O sonho que eu tive foi o seguinte: Daiane, estava indo pra uma festa, tá? Eu estava indo pra uma festa de casamento durante o dia. Estava indo pra uma festa de casamento. Chegando nessa festa, eu vi que tinha a igreja e tinha a festa, o evento do lado de fora. A cerimônia seria dentro da igreja e parece os comes e bebes, né? Seria do lado de fora, seria ao ar livre. E quando eu cheguei lá e cheguei na porta dessa igreja, a porta da igreja estava fechada e dentro da igreja já estava começando um casamento. A moça que estava casando dentro da igreja é uma moça da minha igreja, que eu conheço. E essa moça que estava casando, ela já é casada, tá? Na vida real aqui, ela é casada, uma mulher casada. Só que no sonho eu via ela se casando dentro da igreja. A porta estava fechada, a igreja lá dentro estava cheia, tinha bastante gente. Eu não via o noivo, mas eu via ela toda vestida de noiva. E ela olhava para mim pela a janela, a porta, né? Ela, aquela porta assim, toda gradeada com vidros, né? Vidros. Então eu conseguia ver do lado de dentro. E ela olhava pra mim, eu tava do lado de fora, ela olhava pra mim, sorria, muito feliz, e virava as costas pra mim porque ela tava indo casar. Na mesma hora eu olhei pro lado de fora, aonde ia ser a festa. E ali estava um homem que é casado, né? Na vida real esse homem é casado. Ele tem posição de liderança na igreja, que eu congrego. E uma mulher que eu também conheço, que é pastora, tá? E nesse sonho, esse homem, essa mulher ia casar, essa pastora ia casar com esse homem. Só que ela era casada e ele era casado. E no sonho os dois iam se casar. Estavam arrumando tudo ali fora, naquela festa. E eu ficava olhando e falava assim, mas como que ele vai casar com ela se a mulher dele nem morreu ainda? Ele não é viúvo para casar de novo. Como é que ele vai casar com ela? E no sonho, essa pastora, ela falava assim, não, eu vou casar com ele. Eu tô arrumando tudo aqui, organizando tudo e eu vou casar com ele. E aí eu ficava olhando aquilo com muita tristeza. Porque eu sabia que os dois eram casados. Mas mesmo assim os dois estavam querendo se casar ali. Eu não via crianças nesse sonho. Eu via só pessoas adultas, né? E então o sonho acabou. Terminou ali. Eu não consegui nada do discernimento desse sonho. Nada, 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 nada. Mas uma mulher abençoadíssima, para quem eu sempre peço socorro quando eu não consigo discernir o sonho, me ajudou a discernir. E ela mandou para mim o áudio. E eu fiquei estarrecida porque mais uma vez o Senhor estava me mostrando a situação da igreja atual. Mais uma vez. Qual é o discernimento desse sonho, né? Normalmente, quando o Senhor me mostra a situação da igreja, eu apareço no sonho como uma espectadora, como se o Senhor estivesse me mostrando todas as cenas, tudo o que está acontecendo. E esses sonhos, normalmente, o Senhor sempre me leva de um ambiente para outro, para me mostrar o que está acontecendo. E nesse sonho não foi diferente. Essa moça me mandou discernimento e eu fiquei arrepiada. Ela falou, Dayana, o seu sonho significa o seguinte, você viu duas igrejas. Dentro de uma igreja existem duas igrejas, dois tipos de igrejas diferentes. A menina a moça que estava casando e as portas já estavam fechadas, que estava casando lá dentro, ela representa a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Você não via um noivo porque o noivo é Cristo. E a gente não vê Cristo, né? Então, ali dentro já estava acontecendo as bodas do Cordeiro e a porta da igreja estava fechada. Ou seja, não dava mais para entrar. Né? As bodas do Cordeiro estavam acontecendo ali dentro.
né? Por que eu vi essa moça da minha igreja, que já é casada? Porque Deus queria deixar claro pra mim que aquele casamento ali era simbólico, não era um casamento de verdade, né? Era um casamento simbólico. Por isso Deus usou a figura dela, né? E aí, lá dentro estava acontecendo as bodas do cordeiro. E lá fora? E aquela confusão, aquele casamento lá fora que eu não estava entendendo nada. E aí ela me falou, lá fora estava acontecendo um outro tipo de casamento. Ali estava acontecendo uma corrupção no meio da igreja corrompida. Um homem já casado e uma pastora já casada, um homem já casado com posição de liderança, com uma pastora já casada em posição de liderança, os dois querendo se casar, sendo que os dois já eram casados. Ou seja, está falando de adultério. Uma igreja adúltera e corrompida. Duas figuras de liderança na corrupção, no adultério. E esse adultério ele pode ser tanto espiritual quanto carnal, tá? E tudo sendo preparado para uma festa ali. E os dois preparando tudo para se casar. Os dois felizes da vida porque iam casar. Mas no sonho eu sentia a tristeza da mulher daquele homem. Porque ela não estava morta, ela estava viva. Ele não era viúvo. Mas ainda assim ele queria casar com a outra. E aí, quando ela falou isso, ela falou, Dena, são duas igrejas. Agora, você perceba que nesse sonho você não via crianças. Esse sonho não tem a ver com crianças, esse sonho tem a ver com pessoas adultas, com a noiva do cordeiro, com a igreja. Dentro de uma igreja existem duas igrejas. Uma que está pronta, que já está adornada e casando na boda do cordeiro, e uma outra que ficou do lado de fora, no meio das suas corrupções e das suas coisas erradas, do seu pecado, né, do seu adultério. E o que Deus está... E ela falou, o que Deus está sinalizando para você, o que Deus está mostrando para você é hoje a situação da igreja como está. Agora, o que me preocupa é que quando eu olhei aquela noiva casando dentro da igreja, a porta já estava fechada. Gente, isso lembra claramente o que o Senhor falou. Que das 10 virgens, lembra da parábola das 10 virgens? Que as cinco loucas e as 5 prudentes, que as 5 prudentes que entraram, quando elas entraram, fechou-se a porta e ninguém podia mais entrar. Lembra disso? Essa é a situação. Agora, o que me deixou mais preocupada nesse sonho é ver que ficou para fora justamente pessoas em posição de liderança. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Isso, Zuleide, como na parábola das 10 virgens. Isso mesmo. Isso é muito sério. Quem ficou para fora, perdido nos próprios deleites, nas próprias festas, fazendo coisa errada, eram pessoas que tinham posição de liderança. Então o sonho foi totalmente simbólico. E Deus mostrou para mim, com muita tristeza, eu digo isso, né? Deus mostrou para mim a realidade das lideranças hoje. Aquela moça que eu vi casando dentro da igreja, ela não é líder. Ela é uma membra de igreja. Normal, ela não é liderança. E ela estava casando lá com o Cordeiro do Senhor. Estava casando, estava na boda dos cordeiros. E quem estava do lado de fora? Justamente a liderança que deveria estar lá dentro. Gente, isso é forte demais. E hoje eu estava conversando com a irmã Vanessa Mello, não sei se ela está aqui, e ela mandou mensagem para mim e ela falou assim, Daiana, o Senhor falou comigo que o trabalho que você está fazendo é muito importante, que você não pode parar. E eu falei, meu Deus, e esse sonho hoje, e esse tema dessa aula hoje, os escândalos, gente, estão acontecendo justamente no meio da liderança. Tá entendendo por que eu insisto em bater nessa tecla de que a gente tem que ser diferente, de que a gente não pode ser mais do mesmo, a gente não pode ser igual a maioria ser igual que todo mundo tá fazendo. A gente tem que remar contra a maré.
Se tá todo mundo achando normal não chamar a atenção o erro do outro, se tá todo mundo achando normal passar pano quente, passar uma mão em cima de quem tá pecando, a gente não pode achar isso normal. A gente tem que bater de frente. Deus não colocou a gente em posição de liderança só pra gente ter título. As pessoas não vão gostar de nós, as pessoas vão nos resistir, não vão querer nos ouvir. É isso tudo que vai acontecer mesmo, queridos. E não foi diferente com os profetas que estão lá na Bíblia, não. Tá? Hoje, profeta virou sinônimo de status. Mas na Bíblia, profeta era aquele que era rejeitado, que era cuspido, que todo mundo mandava embora, que ninguém queria ouvir. O profeta na Bíblia era o que mais sofria, porque ele carregava a verdade, ele falava a verdade e ninguém queria ouvir. E isso não mudou. Vocês foram chamadas, se Deus está chamando você para ser líder, se você já é líder, abre os seus olhos e se coloca na posição em que Deus chamou você. Deus não te deu um título para você ser igual a todo mundo. Você tem que ser diferente, porque Deus está confiando em você. Deus está confiando em você para fazer a diferença. Que nós não, que a gente não fique fora da festa do Cordeiro, queridas. Não vamos cair nesse erro para a gente cair no perigo de ficar por fora da festa das bodas do Cordeiro. Não é isso que o Senhor quer para nós. Isso aí, Janine, temos que ser inconformadas. Desse jeito. Né? As pessoas hoje, elas fazem teologia, nada contra quem fez teologia, tá, gente? Nada contra. Mas as pessoas fazem teologia, conseguem o diploma, bate no peito, arrota que é pastor, que é presbítero, que é diácono, que é isso, que é aquilo outro, mas não vivem como um obreiro aprovado. E aí eu quero chegar num ponto que era muito importante agora. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Né, Vanessa? É verdade aí. Sim, hoje eu entendi muita coisa depois da nossa conversa. Isso mesmo, Vanessa. Deixa eu ver aqui, Marli. Dá um despertamento às bodas do Cordeiro está chegando. É um despertamento para se preparar para as bodas. Justamente, Marli, você tem razão. Jesus está voltando, meninas. Nós fomos chamadas por Deus para cuidar dessas pessoas, alertar. Esse é o nosso papel. Essas pessoas, gente, que são cuidadas por nós, preste atenção nisso. Se você está em posição de liderança, essas pessoas que você está liderando, que você está cuidando, elas precisam que você cuide delas com verdade. Porque elas nunca vão poder chegar diante de Jesus e dizer: a pessoa que me liderava nunca me avisou isso. Ah, Jesus, eu fiz isso assim, porque aquela irmã que era minha líder, ela nunca me orientou, ela nunca me exortou, ela nunca me chamou atenção. Não carregue essa culpa. Essa culpa eu não carrego, queridos. Sabe? E a gente precisa ser diferente, porque Jesus está voltando. Né? E qual é o nosso papel quando Jesus está voltando? Se consagrar, se preparar? Maravilha, claro que é. Mas a gente tem uma responsabilidade nas nossas costas. A gente tem que tirar o máximo de pessoas possíveis do inferno e trazer para o céu. Né? Então, se outras lideranças estão querendo fazer o seu bel prazer, tá querendo levar o evangelho de qualquer jeito, eu não vou ser assim. Eu sou diferente, eu quero ser diferente, eu vou fazer diferente. É para isso que Deus chamou a gente, tá? E isso é para quem tem coragem, meninas. Deixa eu ver aqui. Glamour nos púlpitos, isso mesmo, Zuleide, isso mesmo. Muita pompa, muita riqueza, né? Muita coisa bonita, visivelmente, né? Com esses olhos humanos. Mas é o que Jesus fala, são sepulcros caiados. Muito lindo por fora, mas só Deus sabe o que acontece nos bastidores, meninas. A gente não vê. A gente não sabe.
Por isso que eu falei aqui no início, se esse pouquinho que sai na mídia a gente já fica escandalizada e a gente não tem o poder de saber e ver tudo, imagina o Senhor que vê tudo. O que o Senhor não vê, gente? O Senhor deve estar enojado com tanta coisa que ele está vendo, sabe? E isso aí, Marlene. Vamos prestar contas diante de Deus. Isso aí, desse jeito. Oi, Janine. Pode deixar, vai ficar gravado. Vai ficar. O Senhor falou pra mim que é pra deixar aqui, deixar gravado. A gente tem que fazer isso, tá? E, gente, não adianta, ó. Vocês não vão ter aprovação de ninguém. Vocês não vão ser queridas, não vão ser adoradas. Eu sei o que é você chegar num lugar e as pessoas saírem. Eu sei o que é você chegar num lugar e as pessoas pararem de conversar. Eu sei o que é você chegar num lugar para pregar e as pessoas não falarem um ai, não dar um glória a Deus com o que você tá pregando. Mas isso é assim. É desse jeito que a gente sabe que a gente está agradando a Deus, sabe? E hoje em dia, gente, está muito difícil, meninas. E eu queria dizer para vocês por que acontece esse monte de escândalo. Sabe por que acontece isso? Principalmente pessoas não curadas, não tratadas, chegando à posição de liderança. Pessoas como não são tratadas, quando não são curadas, quando não são discipuladas e chegam na posição de liderança, causam um estrago lá em cima. Porque a palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E se a pessoa tem uma coisa mal cuidada na vida dela e ela chega na posição de liderança, ela não consegue disfarçar muito tempo. Uma hora, aquela podridão vem à tona. Uma hora chega. Uma hora vai chegar à tona. E aí vem o escândalo. Entende por que acontece o escândalo? Porque quando a gente olha a pessoa por fora, a gente acha, poxa, é homem de Deus, é mulher de Deus. Nossa, glória a Deus, que maravilha. Só que a gente não conhece o coração, a gente não sabe como é a pessoa por dentro. A gente não sabe se a pessoa foi curada, se ela foi tratada por Deus. Né? Se Deus quebrou o vaso e fez de novo, a gente não sabe. E aí quando ela chega numa posição de liderança, todo cheio de ferida por baixo da armadura, o que acontece? Chega uma hora que a ferida vai feder. E o escândalo acontece por isso aí. Pessoas não preparadas, não curadas, não tratadas, chegando à posição de liderança. E aí quando tá lá em cima, que o poder sobe aqui, ó, na cabeça, né? Aí a coisa vem à tona. Isso é uma bomba. Por quê? Porque quando a liderança cai, gera um efeito dominó. Os pequeninos de baixo vão caindo. O que está dizendo aqui, ó? A partir do versículo 10 do capítulo 18, diz o seguinte aqui em Mateus, ó. Cuidado para não desprezar nenhum só desses pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Aí aqui embaixo diz o seguinte... Da mesma forma, o Pai de vocês está nos céus. Não quer que nenhum desses pequeninos se percam. E aí, quando o escândalo começa na liderança, quem é que sofre na verdade? Quem sofre na verdade é um novo convertido que ainda não está maduro na fé, não entende. Quem sofre é aquela pessoa que dedicou tempo, oração para aquela pessoa, achando que aquela pessoa era uma pessoa de Deus e aí descobre que não é. E aí gera um efeito dominó. E é isso que está acontecendo hoje. O evangelho fica desacreditado. A gente vira vergonha e chacota pro mundo. As pessoas dizem que não querem vir pra igreja. E pra igreja por quê? Porque aquele pastor que largou a mulher e casou com a outra, novinha? E pra igreja por quê? Porque aquela pastora assassinou o marido? E pra igreja por quê? Se aquele pastor lá agora é gay? E aí começa. Entendeu? E aí a gente, quem tá querendo levar o evangelho a sério, fica desacreditado. Infelizmente é isso que acontece. Confunde liderança com chefia. O líder é o que mais serve. Exatamente, Janine. Sabe? Acha que por chegar em posição de liderança, agora eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou presbítero, eu sou missionária, ou sou isso, eu sou aquilo. Agora eu que mando. Muito pelo contrário, a escada de Deus é para baixo. Quanto mais você sobe, mais você desce. Simples assim.
Quanto mais posição você tem, mais você desce. Porque o Senhor diz na palavra que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, aquele que mais sobe é aquele que mais deve servir. Essa é a grande verdade, né? E ainda esses líderes põem o peso e aprisionam as pessoas que ouvem. Exatamente, Luzia. É exatamente isso. Justamente isso. Eles aprisionam as pessoas, fazem as pessoas que estão debaixo do jugo de liderança deles sofrerem. Quanta gente está sofrendo aí debaixo de jugo de liderança assim, doente? Tá? Agora, deixa eu dar um aviso. Não se submeta a ficar debaixo de jugo de liderança doente. Se você tem uma liderança na tua igreja, você está debaixo dessa liderança porque é seu pastor, porque é seu presbítero, ou seja lá o que for, é a liderança ali dentro. E se essa liderança está doente, você não pode se submeter a esse jugo, porque você vai ter problema. Você vai adoecer também. Cai fora daí. Tá? É um aviso que eu dou, um alerta. Não se submeta a viver debaixo de uma liderança doente. Não se submeta. Você não precisa se submeter a viver debaixo de uma liderança doente. Uma liderança que não sabe exortar, que não sabe apontar o pecado, que não sabe chamar a responsabilidade, que é conivente com o pecado. Você não é obrigada a ficar debaixo desse jugo de liderança. Sai, senão adoece você e a sua família também, tá? Lidiane sabe bem, né, Lidiane? A paz do Senhor, Miriam. Tudo bem, minha linda? Eu penso que poderia ter acontecido dentro desse casamento que os fizeram desistir. Exato, Débora. Assim, o que eu posso dizer? Existem, deixa eu até explicar aqui para ficar bem claro para vocês. Deus deixa o cristão divorciar? Deus deixa, gente, tá? A Bíblia diz que Deus permitiu a carta de repúdio, divórcio, por causa da dureza do coração do homem, tá? A palavra diz isso, tá bom? A questão, eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou falar o nome do bendito, né? De repente vocês já ouviram falar aí pela internet, então vocês já vão saber, vão se ligar em quem eu tô falando, tá? A questão é a seguinte: uma pessoa, um pastor, né, tá lá casado tantos anos com a mulher dele, né? E durante o casamento com essa mulher dele, ele teve uns deslizes, né? Ele adulterou uma vez, adulterou 2 vezes, disse que ia mudar, que nunca mais ia fazer aquilo. Mas aí um belo dia, depois de anos de casado, esse pastor larga a esposa e vai morar com a amante, que já estava tendo amante não sei quanto tempo. Isso Deus condena, tá? Isso Deus condena, isso tá errado. E isso tá acontecendo, ó, assim dentro da igreja. E eu não tô falando só com relação a pastores, não. Eu tô falando com relação também a pastoras ou a outros tipos de liderança dentro da igreja, que acontece isso. Tá casado, mas não tá casado. Tá casada, mas não tá casada. Vive em adultério. Pessoas que se vendem por fama. Se vendem para ter uma igreja cheia de membro. Pessoas que não apontam o erro do irmão que tá lá na igreja porque ele é um ótimo dizimista. Vendem a fé vira mercadoria. Tá? Pessoas que se separam, que se divorciam por nada, por qualquer coisa. É óbvio que se você, meu irmão, ou irmão, né, tiver passando por violência doméstica, tiver tendo a sua vida colocada em risco, né? Se você tá vivendo com uma pessoa e a pessoa chegou pra você e disse assim: eu não quero mais viver com você, eu não te amo mais, eu quero ir embora. Você não pode obrigar a pessoa a ficar com você, não pode. As pessoas têm direito de escolher o que elas querem pra vida delas, tá? É óbvio que você não vai viver com uma pessoa dessa. Agora, isso que tá acontecendo hoje no meio da liderança, isso é bagunça. Qualquer coisa é motivo para divórcio. Qualquer coisa é motivo para trair. Ah, eu traí a minha esposa que é pastora porque ela vivia na igreja. Resolver o problema da esposa viver na igreja, ninguém quer resolver.
Mas para justificar seu erro, já diz que pulou fora do casamento por causa disso. Mas ninguém senta para resolver, para consertar. Entendeu? As pessoas não consertam. Agora você vê uma geração que não honra nem o pai nem a mãe, vai honrar a esposa, vai honrar o esposo? Não vai, gente. Isso é diferente, tá ok? Deixa eu ver aqui. Entende, meninas? Eu acho que a questão de separação, quando tem violência física e corre risco. Exatamente, é isso aí. Violência física, violência moral, violência psicológica, risco de morte, né? Situações que coloquem a pessoa casada em perigo. Sim, tem que divorciar, gente. Não pode viver junto, não. Não pode. Tá? Isso não pode. Agora, a bagunça que o evangelho tá se tornando hoje, casa aqui, vira ali, casa lá, vira lá, casa não sei o quê, aí não sei o quê. Ah, não, aí não caso mais. Ah, não, eu caso de novo. Aí, sabe, tá uma bagunça, gente. As pessoas perderam a noção das coisas. E o triste é que isso parte de pessoas que deveriam ser exemplo. Aí sabe qual é a frase que usam? Não olha pra mim, não, olha pra Jesus. Porque eu sou pecador, não olha pra mim, não. Essa é a frase mais terrível que eu já ouvi na minha vida, gente. A gente é perfeito? Não, gente, a gente não é perfeito. A gente erra? A gente erra. A gente não vive na prática do pecado. Só que tem gente que está vivendo na prática do pecado e usando isso para justificar. Tá? Pecar por acidente é uma coisa. Pecar porque a gente é humano é normal. Agora, viver praticando coisa errada, viver praticando pecado e achando que Deus não tá nem aí, isso daí não, isso já é demais. E é isso que tá acontecendo, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Eu vi um vídeo da Elaine Jesus com o marido depois de 1 ano separados. Buscaram ajuda e gente da igreja. Exato! Por que não faz isso? Sabe? Por que a pessoa não vai lá, não conserta? Gente, Jesus pode transformar qualquer casamento, ele pode transformar qualquer relacionamento, relacionamento de pai e filho, relacionamento de mãe e filha, relacionamento de marido e mulher. Jesus pode transformar, só que as pessoas não querem, é mais fácil pular fora do barco. Sempre tem como pedir perdão, tem como exercer o perdão, né, mudar de vida, ter uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer diferença, né? Mas hoje, gente, tá uma bandalheira, sabe? Hoje a coisa tá feia. Hoje as pessoas estão fazendo, sabe o quê? As pessoas estão, muitas vezes nem separam da esposa, o marido e a esposa nem separam, não. Estão lá na igreja, junto, pregando, cuidando de uma igreja, cuidando de um monte de ovelha e fazendo coisa errada nos bastidores e ninguém sabe. Né? Olha, gente, nesses períodos de aconselhamento, que eu já aconselhei pessoas, eu já ouvi tanta coisa absurda. Eu não me escandalizo mais. Né? Quando as pessoas pedem, pessoas próximas, né, pedem para se aconselhar, eu queria conversar com você e tal, e eu começo a conversar com a pessoa, e eu vejo que a pessoa tá muito reticente, né, muito fechada, com medo de falar. A primeira coisa que eu falo pra pessoa é, olha só, você pode me contar qualquer coisa, que nada do que você me contar vai me escandalizar. Eu já ouvi tanta coisa que nada do que você contar pra mim vai me deixar escandalizada. A questão é, você quer mudar, você quer resolver? Eu ajudo você, a gente resolve. Vou ajudar, vou te mostrar como que você pode mudar. É isso que Jesus quer, que você mude. Você não pode ter vergonha de confessar um erro. Porque quem quer continuar no pecado não confessa. Não confessa. Continua levando a vida numa boa, botando a Bíblia debaixo do braço, a roupa mais bonita, a maquiagem mais bonita, indo para a igreja. E cometendo as piores atrocidades no oculto. Tá? Agora, quem quer conserto, Deus está aí, gente. Deus está aí para quem quer conserto. Né? A gente deve exortar, a gente deve apontar o erro, dizer que está errado, dizer que não pode ser assim, a gente deve. E a gente também deve oferecer ajuda. Se a pessoa quer ajuda, se ela quer mudar, a gente deve oferecer o nosso braço, o nosso joelho, a nossa oração. A gente deve oferecer a nossa ajuda. Essa é a questão, né? Pela questão do sonho que eu tive, o que Deus me mostrou claramente nesse sonho é que existe uma parte da igreja que não quer mudar,
quer continuar fazendo o que quer e por conta disso, infelizmente, vai ficar de fora das bodas do Cordeiro. É triste, mas é verdade. E essa noite, o Senhor está fazendo o que conosco? O Senhor está dando um chamamento para nós, meninas. O Senhor está nos chamando. O Senhor está dizendo para nós, olha, o relógio está quase batendo meia-noite. O noivo está quase chegando. Façam tudo o que eu coloquei na mão de vocês para fazer. Como diz a palavra de Deus, tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Trabalhem para o reino, chame as pessoas à responsabilidade, faz o que você pode fazer para ajudar, faz o seu melhor e seja diferente desse monte de podridão que a gente está vendo, tá? Deus chamou a gente para ser diferente. Deixa eu ver aqui. Muito triste, né, Zuleide? E as ovelhas e suas famílias sofrendo, pagando. Exatamente, Janine. É isso que dói mais, gente. Sabe? Filhos sofrendo, esposas sofrendo, maridos sofrendo. É muita gente sofrendo. Porque as pessoas pensam, gente, pensa numa coisa. As pessoas têm a falsa ilusão de que, tipo assim, eu vou pecar, né? Eu vou cometer um adultério. Vamos dar um exemplo, já que a gente tá falando nesse tema, né? Vou cometer um adultério. Ah, isso só tem a ver comigo e com a pessoa. Não tem a ver com ninguém. As pessoas não se apercebem de que o nosso pecado respinga na nossa família. Por mais oculto que ele seja, ele vai respingar nas pessoas mais próximas de nós e nas pessoas que a gente mais ama, que é a nossa família. Tá? As pessoas têm a falsa ilusão de que tá pecando sozinho. Não, ninguém peca sozinho. Quando você peca, você tá respingando o teu erro nas pessoas que você ama. E por isso as pessoas sofrem, né? Verdade, esse é o ponto. Se a pessoa quer mudança. Uma vez Deus falou sobre isso ao meu coração. Não é você que não consegue, é que você não quer. Exato, Débora, é exatamente isso que acontece, né? Às vezes a pessoa realmente, ela pede para Deus, quer ficar livre, mas na verdade ela não quer. Lá no fundo do coração ela não quer. E Deus sabe quando a pessoa não quer, né? Mas Deus tá sempre aí para poder ajudar a gente, né? Conheço um casal que dava conselhos, fazia palestras para casais e eles eram separados dentro de casa. Olha isso, gente. Hoje não aguentaram viver essa fachada. Se separaram, são avós, família toda casada, agora estão separados. Olha que triste. Por isso que eu tô falando, ninguém consegue manter a pose muito tempo. Ninguém consegue manter uma fachada muito tempo. Não consegue, uma hora vem à tona. Os filhos sofrem. Exatamente. Tá vendo o mal que causa isso tudo? O escândalo. Porque Deus deixa vir à tona, gente. Deus deixa. As pessoas hoje têm a falsa ilusão de que Deus é amor. Deus é amor. E justamente porque Ele é amor, Ele traz as coisas erradas à tona para serem consertadas. Só que as pessoas não querem consertar. Tá? É muito triste. Então o que eu faço? Se eu tenho pessoas ali sob a minha responsabilidade, na minha liderança, pessoas que eu tô cuidando, e essas pessoas não querem mudança, ore por elas e foque em quem quer mudar. Simples assim. Se você ficar perdendo tempo, seu esforço com quem não quer mudar, você acaba negligenciando a outra pessoa que tá ali do lado e quer mudar. Então, a pessoa que não quer mudar, você ora e deixa o Espírito Santo tratar com ela. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Agora, a pessoa que está ali do outro lado, sabe que está num problema danado na vida, quer mudar, quer ajuda, é nessa que você tem que focar. Justamente nessa, tá? Esses líderes corruptos abrem uma legalidade na vida dos seus liderados. Isso é um problema muito sério. O que acontece? No mundo espiritual, o mundo espiritual, todo ele é regido por hierarquias, tá? Quando uma pessoa chega a uma posição de pastor, vamos dar um exemplo, ele tem um reconhecimento no mundo espiritual de que ele tem um título diferente, tá? Deus fez assim. Tem gente que não entende isso, mas Deus fez assim. Dependendo do nível que você chega
né? Quando a pessoa chega a ser chamada